Oi, gente, boa noite, tudo bem? Gravando um vídeo aqui de grande interesse de muitas pessoas, ainda mais nessa pandemia, e um vídeo que tem dado um pouco de insegurança jurídica. Afinal, a gestante, dentro do contrato de experiência, contrato por prazo determinado, é um contrato que já tem prazo para terminar. O contrato de experiência a gente sabe que é no máximo de 90 dias, e ele pode ser prorrogado uma vez. Ah, pode ser de 60 dias? Pode, 30 mais 30. Ah, mas não deu os 90 dias. Se eu fazer mais uma prorrogação, aí já se passa, não pode, dificilmente o contador vai deixar fazer isso, mas se você está fazendo dentro da sua própria empresa, ele se torna um contrato por prazo indeterminado, porque só pode ter uma prorrogação. Tudo bem, doutor? Fui contratado, faz 2 semanas, descobri que estou grávida. Meu contrato de experiência era 45 dias, podendo ser prorrogado por mais 45. Meu médico me indicou o afastamento para trabalhar em um home office, devido à pandemia. O risco das gestantes, né, de acelerar o parto e outras complicações da Covid, então ele indica o trabalho em casa. E daí? Eu tenho direito à estabilidade? A empresa pode me dispensar dentro da experiência? A súmula vinculante 244 do TST, no seu inciso 3, ela fala que não. Vamos ler essa súmula? Ela fala que você tem estabilidade, você não pode ser dispensado. Súmula 244 do TST, gestante, estabilidade provisória. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. Tem estabilidade, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado. Ou seja, mesmo no contrato determinado que abrange o contrato de experiência. Então, ela tem direito à estabilidade. Repetindo, súmula 244 do TST, inciso 3. Mas, doutor, por que você falou que no início do vídeo tem uma insegurança jurídica? O que quer dizer isso? Porque tem decisões que falam que não tem. O STF teve uma decisão do tema 497 de repercussão geral. Você que quer dar uma aprofundada, uma pesquisada melhor, dá uma lidinha nessa decisão do STF. Tema 497 do STF. Para quem é advogado da empresa, pode arguir isso na contestação também. E alguns juízes estão dando decisões porque ficou um pouco obscura essa decisão. Ela não abrangeu todas as formas de contrato de trabalho. Então, alguns juízes estão falando que não abrangeu a decisão, falando da estabilidade sobre o contrato por prazo de experiência, por prazo determinado. Então, como não foi claro nesse sentido, alguns juízes estão usando essa decisão de forma contrária à estabilidade no contrato de experiência. Então, a gente tem uma súmula falando que há a estabilidade, a gente tem uma decisão não falando que há estabilidade. Então, está gerando uma insegurança jurídica, pois estamos tendo decisões favoráveis e desfavoráveis. A gente tem aqui uma decisão favorável, você que é reclamante, você que é autor, ingresse sim na justiça, lute pelos seus direitos e pode levar para o seu advogado essa decisão, um recurso de revista número 100, 1238-2015.5.02.0361, da 7ª turma do TST. Essa decisão ela foi proferida em 19 de maio de 2005. Você pode digitar no Google e pode dar uma lida nessa decisão do recurso de revista. Aí você vai ver que há uma decisão favorável, sim. Pode usar ela para você que é advogado, que pesquisa aí no Jus Brasil, você vai usar ela como jurisprudência. É perfeitamente aplicável às empregadas contratadas por prazo determinado à estabilidade provisória, por força da gravidez superveniente ainda no curso do vínculo. Aí fala do artigo 10, inciso 2,
a linha B do ADCT, intenta proteger não apenas a mãe, mas também o nascituro e tornar concreto o direito fundamental esculpido no artigo 7º, inciso 38 da Constituição Federal, o direito da estabilidade da gestante, né? Responsabilidade objetiva do empregador. Esse entendimento dessa corte, firmado no artigo 244, recurso de revista, que se conhece da provimento. Então, a gente tem essa decisão que garantiu a estabilidade à gestante no prazo do contrato de trabalho por prazo determinado, dentro do contrato de experiência. Só que a gente tem uma decisão contrária também. Então, para quem está assistindo, vai fazer a defesa ou é empregador, a gente tem um recurso de revista número 100, 1175/2016.5.002.0032. O relator Alexandre Luiz Ramos. E nesse, se eu não me engano, essa decisão foi de agosto de 2020. Deixa eu ver aqui, está aberto. Eu vou ver. A decisão foi 4 de agosto de 2020 e nele ele já utilizou a repercussão geral do STF no 497, no tema 497 do STF de repercussão geral. Aqui ele falou, como se contenta a decisão do Supremo Tribunal Federal do tema 497 é de clareza ofuscante quanto elege como pressupostos da estabilidade da gestante. Primeiro, anterioridade do fato biológico à gravidez, à terminação do contrato, e dispensa sem justa causa, ou seja, afastando a estabilidade das outras formas de terminação do contrato de trabalho. Pois o STF ele não deu uma decisão completa, falando de todos os contratos de trabalho por prazo determinado, ele falou da dispensa sem justa causa. Então, dentro dessa decisão, o relator ele disse que resta evidente que o STF optou como proteger a empregada grávida contra a dispensa sem justa causa, como ato de vontade do empregador de rescindir o contrato sem imputação de justa causa ao empregado, só que excluindo outras formas de terminação de contrato, como pedido de demissão, dispensa por justa causa e terminação do contrato por prazo determinado. Então ele leu esse tema 497 do STF e ele teve um entendimento diferente, que o contrato de prazo determinado não abrangeu dentro desse tema. Então, por isso, deveria ser afastado a estabilidade. Então, encerrando, a gente tem uma insegurança jurídica, a gente tem decisões para os dois lados, é necessário aí ter uma nova decisão clara, pois ainda mais dentro do período da pandemia, que as gestantes devem se afastar. Um pouco a súmula, algumas mulheres eu já vi reclamando, porque às vezes quando você vai num contrato de trabalho, o empregador fala, eu vou contratar por experiência, mas eu quero ver se a pessoa realmente vai aprender, um trabalho difícil. E tem um homem e uma mulher com o mesmo currículo, às vezes o empregador acaba optando o homem, porque a mulher pode ter estabilidade, e daí às vezes ele quer dispensar, não quer prorrogar o contrato por prazo determinado, o contrato de experiência, e tem o risco dela estar grávida, e então às vezes pode contratar um homem. Eu não acredito eu acho que a empresa vai escolher quem é o melhor, independente do sexo, eu acho que a súmula 244 está certo. No momento, às vezes, uma gravidez que vem de surpresa, gravidez não é doença, é um presente de Deus, uma gravidez. Então, eu entendo que deve ter estabilidade, sim. Eu entendo que você deve passar isso para a empresa, falar, olha, você pode levar, imprimir esse recurso de revista, número 100.1238-20, 2015.5.02.03161, leva para a sua empresa, olha, tem uma decisão aqui da 7ª turma do TST, imprima essa lei, essa súmula vinculante, a 244, inciso 3, do TST, leve para o seu empregador, fale que você tem o direito à estabilidade e se for optado pela dispensa,
procure a justiça, procure um advogado de sua confiança, ingresse com ação. Infelizmente, a reforma trabalhista, a gente tem esse risco de perder a ação e ter que perder o pedido ou perder toda a ação e ter que pagar a sucumbência de 5% a 15%. É importante o advogado não colocar valores exorbitantes para caso saia derrotado não ter uma sucumbência grande, mas eu acho que é importante fazer essa luta, o seu advogado fazer um estudo aprofundado, que você pode ter direito a essa estabilidade. Só lembrando que a estabilidade é de 5 meses após o nascimento, da data que você é afastado. Olha, fui dispensado, eu estava com 3 meses de gestação. Então você vai ter mais os 6 meses até o nascimento, né? De repente a criança, a gente colocando com 9 meses, às vezes nasce prematuro com 8, 7 meses, mas até o nascimento, mais 5 meses. Então, vamos dizer que você teve um parto com 8 meses, foi afastada por 3 meses. Então, você vai ter o direito aos 5 meses do afastamento até o nascimento e mais os 5 meses da estabilidade, que é após o nascimento. Beleza, gente? Espero ter dado minha opinião. Então, a gente tem decisões para todo lado, mas o meu entendimento é que gera sim a estabilidade. Beleza? Obrigado, boa noite, até o próximo vídeo.